Olá, alunos! E na aula de hoje vamos ver estrutura. Vamos colocar para funcionar aqui o nosso código para ver se está tudo logo ok. Então está tudo ok. Então vamos fazer o seguinte. Vou criar uma estrutura aqui com vocês, que é a estrutura ponto. Então lembrando que lá no nosso plano cartesiano a gente tem mais ou menos assim, né? Tem um x aqui, tem um y. Um ponto é basicamente um camarada aqui. Aí você tem duas... Aqui no caso tem duas dimensões, né? Então, você tem dois caras, né? Você tem o xzinho e o yzinho aqui. Ok? Então, basicamente é uma estrutura que tem dois floats. Então eu vou criar uma estrutura de ponto. Struct. Aí eu vou colocar ponto. Então, vou colocar aqui, basicamente, são dois floats, x e y. Tudo bem? Então, aqui é ponto. Vamos ver como é que funciona aqui agora. Eu vou criar aqui embaixo. Claro, é o seguinte, se eu estou definindo um tipo aqui, que é uma estrutura, né, de ponto, então aqui embaixo eu vou ter que usar struct também, struct ponto. Só que eu não quero ficar colocando struct ponto direto, tá? Então eu vou usar o typedef. Então, typedef, você coloca struct ponto, aí depois você coloca o nome que você quer. Eu vou colocar ponto com P maiúsculo. Bem, então ponto com P maiúsculo. E aqui embaixo agora eu vou poder fazer ponto, ok? Então vou colocar aqui ponto P1, por exemplo, ponto P1, tá? Vamos colocar as coordenadas do ponto P1, por exemplo, pode ser P1 ponto, colocar o x para receber, por exemplo, 0, 0, tá? Então, pode ser 0 no x, 0 no y, né? Então, P1 ponto y recebe 0 também. Ok? Então, é como se eu tivesse aqui, eu vou copiar aqui do lado, tá? Então, você tem aqui o seu plano cartesiano, você tem um x, o y, né? Então, esse ponto 0, 0 é exatamente esse ponto aqui, né? Então, esse meu ponto aqui é o P1. Tudo bem? Deixa eu copiar até da cor aqui azul, ó. Então, isso aqui é o meu P1. Tá? Então, eu posso dividir assim, claro, aqui. Que seria 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, vamos fazer um ponto um pouco mais interessante. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui o ponto, por exemplo, P2. P2. Aí, eu vou colocar as coordenadas dele. P2.x. Vamos colocar a coordenada dele igual a 4, por exemplo. A coordenada x. E o outro, o y dele eu vou colocar sendo 3, por exemplo. Então, o P2, o x, eu venho até o 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí eu subo aqui assim, ó. Tudo bem? E o P e o Y é 3. Então, eu vou até o 3. Então, 1, 2, 3. Então, eu venho até aqui assim. Então, esse aqui é o meu P2, ó. Tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que fica isso aqui, tá? Deixa eu printar aqui, né, esses valores, né? Então, P1 dá igual... Colocar as coordenadas dele aqui. %float, vírgula %float,
Aqui eu vou colocar o P1.x, depois eu boto o P1.y. Tá? Vou fazer a mesma coisa lá para o P2, para ver se está funcionando de fato, tá? a minha estrutura. Então eu vou simplesmente trocar aqui por 2, né? 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2. Então vamos ver se está funcionando direito isso aqui. Ok, ó, tá aqui, ó. Opa, pera ainda. O X eu coloquei 4, 3 mesmo, desculpa. 4, 3, tá certo. Eu pensava que tinha dado errado aqui, ó. O P1 é o 0, 0, né? O P2, ele é o 4, 3, então tá tudo ok. Agora é o seguinte, tendo essa estrutura aqui, ponto, né? Eu quero que você faça uma função que ela calcule a distância entre 2 pontos lá no plano. Tudo bem? Então, o que eu recomendo que você faça é que você pense um pouco e você aprenda como é que você calcula lá no plano antes de fazer a função, tá? Porque a ideia é a seguinte, toda vida que você for fazer alguma função, algum programa, é sempre bom você pensar antes, né, no algoritmo. Então você tem que parar, pensar um pouco como é que você faz da melhor forma possível, depois é que você vai implementar. Tudo bem? Então pausa o vídeo, pensa um pouco aí como é que você faria, tudo bem? A distância entre 2 pontos, tá? Então, como eu falei, vamos aqui pensar aqui um pouquinho antes de fazer, tá? Então, suponha o seguinte, que você tem aqui o seu plano cartesiano. Aí eu vou dizer que você tem o seu P1 bem aqui, ó. Você tem o seu P2 bem aqui. Ok? Então, você quer calcular quem? Você quer calcular essa distância aqui, ó. Do P1 até o P2. Tudo bem? Lembrando só que aqui você tem um X e um Y, né? Então você quer saber quem é esse D aí, quem é esse Dzinho aqui, né? Como é que você vai calcular esse camarada, né? Aí é o seguinte, você tem que as coordenadas do P1 é quem? Esse cara aqui bate aqui, não? E esse outro que está aqui, por exemplo, né? Então você tem, eu vou dizer que é o X1 e o X2, tá? Então você tem o X1 e aqui você tem o X2. Tudo bem que Y2, não, Y1, desculpa. Y2, não, perdão, pessoal. As coordenadas do P1 é o X1 e Y1. E as coordenadas do P2 é o X2 e Y2. Ok? Então você tem essas duas coordenadas. Então, como é que eu vou fazer para saber esse cálculo aí, né? Ora, professor, o senhor pega esse valor aqui, ó, esse pedaço aqui, e esse pedaço aqui você vai ter um triângulo retângulo. Aí você usa o teorema de Pitágoras para você saber calcular esse camarada aqui. Por exemplo, se esse tamanho aqui de baixo é A, tudo bem? É A, você vai pegar o B também aqui, suponho que esse cara aqui seja o Bzinho, né? Então, o teorema de Pitágoras ele fala o quê? Que o D ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso quer dizer que a distância é o quê? É só você colocar raiz aqui de cada lado. Então, D fica igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Lembrando que aqui a gente está sempre trabalhando com números positivos, tá? Então, a gente vai ter assim, a preocupação
de módulo, tá? Porque eu sei que o D ele sempre vai ser um número positivo. Ok? Então, mas tudo bem, quem é A e quem é B? Eu tenho que saber quem é A e quem é B dependendo desses pontos, né? De x1, x2, y1 e y2. Tudo bem? Então, eu sei que o P1 é igual a x1, y1, tá? E o P2 é igual a x2, y2. Tudo bem? Então, eu tenho que partir desses camaradas aqui, tudo bem? Porque é o que eu sei deles, eu só sei essas coordenadas lá de cada um, tudo bem? Então, como é que eu faço para calcular o A, por exemplo? Como é que eu vou calcular esse A aqui? Ele, professor, está aqui embaixo, ó. Você pega, eu tenho que esse pedaço maior aqui, ó, ele é x2, e eu tenho que esse pedaço menor aqui, ó, ele é x1. Tudo bem? Então, para saber esse pedaço aqui, ó, que é exatamente esse pedaço aqui, basta eu subtrair o x2 por x1. Aí eu vou ter o tamanho de A. Ok? Então, eu vou fazer exatamente isso. Então, em vez de colocar A, eu vou colocar o x2 menos 1. Então, D fica igual a raiz quadrada de o A. Aí eu coloco x2 menos x1, isso ao quadrado. Ok? Mais o B. Quem é o B? Eu vou raciocinar da mesma forma, tá? Para calcular esse camarada aqui, que é o B, eu sei que o y2 ele é igual a esse comprimento aqui. E o y1 é igual a esse menorzinho aqui. Eu quero saber esse aqui, que tem exatamente esse tamanho aqui. Então, basta eu fazer y2 menos y1. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui é somar o y2 menos y1 ao quadrado. Tá? Então, bota a raiz aqui, que você vai ter exatamente o valor que você quer. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazer aqui a nossa função aqui, tudo bem? Então, eu vou ter que retornar a distância, né? O float. Distância. Vou receber 2 pontos, né? Vou dizer que é o P1. Se eu colocar aqui assim, ó, ponto e ponto P2, né? Dá certo fazer assim? Dá. Só que é legal a gente consumir o menor número de memória possível. E aqui ele vai criar uma variável para copiar aqui dentro desse cara. Vai criar outra variável para copiar aqui dentro desse cara. Tudo bem? E, claro, né, aqui a gente tem 2 floats aqui dentro de cada um desses camaradas, né? Se você levar em consideração de que um ponteiro ele é o tamanho de um float, então se você colocar aqui, ó, ponteiro e aqui também ponteiro, você vai estar economizando memória. Por quê? Porque um ponteiro ele tem o tamanho de um float. Tudo bem? Então aqui você está recebendo basicamente 2 floats, né? Se você não colocasse ponteiro desse jeito aqui, ó, aí você estaria recebendo 2 floats aqui e 2 floats aqui. Ou seja, você teria 4 floats lá no total, que você está reduzindo esse tamanho pela metade. Tudo bem? Então eu vou colocar ponteiros aqui. Claro, se fosse uma estrutura que tivesse só um float, aí tanto faz, né? Só que, de modo geral, a gente, quando cria uma estrutura, a gente cria com vários parâmetros, né? Aqui é simples porque só tem 2, né? Mas pode ser que você precise de mais campos lá no seu, lá na sua estrutura, lá no seu tipo, tudo bem? Aí é bem interessante você trabalhar com ponteiros, tudo bem? Então, vamos lá. Basicamente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar a raiz quadrada do x1 menos o x2 ao quadrado mais o y2 menos o y1 ao quadrado. Então, não sei se vai dar para colocar aqui tudo de uma vez, mas para calcular a raiz quadrada eu vou utilizar o pol. Não, desculpa, eu posso usar o pol também, mas eu vou usar o
sqrt, tá? Então, include, vou colocar o math, né? math.h. Então, eu vou colocar aqui o sqrt, que vai calcular a raiz quadrada de quem? Pronto, aí eu tenho que pegar o x2, que é o x desse cara aqui, que é o meu P2. Como é que eu faço isso? Boto P2, como eu estou passando... Desculpa, deixa eu botar maiúsculo, né? Porque está maiúsculo aqui. Então, como é que eu faço para acessar a partir de um ponteiro aqui os campos de uma estrutura? Você bota menos, maior ou igual. Aí você bota o que você quer. Aqui no caso eu quero o x, né? Então bota isso aqui. Menos. Deixa eu colocar aqui menos. Vou colocar P1. Aí eu vou colocar o y também, que é o meu x1, né? Só que isso aqui tem que estar ao quadrado. Ao quadrado, utilizando a biblioteca lá do Math, eu posso utilizar o poll. Tudo bem? Então, eu vou utilizar o poll. Você simplesmente bota o valor que você quer elevar ao quadrado. E o outro lá você coloca o expoente, que aqui no caso é 2, quando você quer elevar ao quadrado. Então, fica poll desse cara aqui. Tudo bem? Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou ter que somar, né? E vou fazer a mesma coisa lá pro y. Então, simplesmente copio e colo aqui, ó. Acho que não vai sair não vai sair direito, mas eu posso colocar aqui embaixo, ó. Pronto, aí ficou mais claro, né, agora? Então, agora é das coordenadas de y, tudo bem? Y, pronto. Aí eu vou fazer isso aqui, aí eu vou retornar simplesmente a distância utilizando essa fórmula. Lembrando que para chegar até essa fórmula aqui, eu tive todo esse raciocínio que eu fiz aqui do lado, tá? Então, tenha paciência. Ok, então, de voltar aqui, ó. Se eu for chamar a distância, né, para calcular a distância entre o P1 e o P2 que estão aqui, né, é para ele me retornar o tamanho dessa reta aqui, tudo bem? Então, ó, aqui, utilizando aquela mesma lógica lá, né, aqui tem tamanho 4 e aqui tem tamanho 3, tudo bem? Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado dá 9. Então, dá 16 mais 9, fica com 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, aqui é para ele retornar 5. Ok? Então, a distância de P1 com P2 é 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, printf, vou colocar dist igual aí o float. Aí eu vou chamar lá a distância, né? Distância entre dois caras que eu vou ter que passar quem é. No caso aqui eu estou pegando dois ponteiros, então eu vou ter que passar o endereço de um com o outro, tá? Então, passar o endereço do P1 e o endereço do P2. Bem, vamos ver lá se está funcionando direito. Pronto, ó, ele deu a distância igual a 5. Então, tá tudo ok, tá tudo certo. Entendeu? Aqui no nosso cálculo. Agora é o seguinte, eu quero que a gente crie aqui agora uma estrutura que é referente ao círculo. Tudo bem? Em um círculo, basicamente, eu só preciso de dois parâmetros. Um ponto, que é para saber onde é o centro dele, e um raio para saber até onde ele pega, tudo bem? Então, basicamente é o seguinte, deixa eu passar aqui. Basicamente é o seguinte, ó, você tem o
aqui o plano cartesiano, x, y. Aí você quer saber de um círculo, você quer saber o centro dele. Ou seja, você tem que ter um ponto para esse camarada. E você tem que saber o raio, que é a distância que vai do centro até a borda, né? Esse aqui é o raio. Então, com esses dois caras aqui, eu consigo saber quem é. Tudo bem? Então, vamos fazer agora essa estrutura aqui, que é fácil, né? Struct, colocar círculo. Outra coisa interessante aqui é a seguinte, ó. Como eu fiz a struct círculo, então eu vou usar o typedef depois. Mas eu posso utilizar logo aqui, ó. Typedef, aí eu simplesmente coloco aqui, depois aqui, colocar círculo com letra maiúscula. Com letra maiúscula aqui, né? Ó. Então, assim funciona também, ó. Tá? Então, aqui eu poderia botar esse typedef aqui em cima, antes lá da estrutura, e o ponto aqui entre o fecha-chaves e entre o ponto e vírgula aqui também daria certo aqui para o ponto, tá? Só para ficar deixar claro isso aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho um ponto que é o centro, tudo bem? E tem o raio, né? O raio que é um float. Ok? Pronto, dado que a gente fez isso aqui, deixa eu criar um aqui embaixo para ver se funciona, né? Ó. Eu vou criar aqui um círculo, né? Círculo, eu vou colocar um círculo C. Aí aqui embaixo eu vou colocar o C ponto centro. Aí eu vou colocar o centro dele lá no 0, 0, tá? Por exemplo, tá? Centro dele lá no 0, 0, que é o... Então, sei lá, pode ser em outro ponto, mas deixa eu botar aqui no 0, 0 aqui. 0, 0. E eu vou pegar x sendo 0 e o C ponto centro, colocar o y para ser do 0 também. Tudo bem? O raio dele eu vou fazer igual a 2. Então, C ponto raio, vou colocar para receber 2. Tudo bem? Então, vou printar aqui embaixo, né? Printf, deixa eu colocar 2 barrinhos aqui, ó. Printf, eu vou colocar aqui C. Vou colocar centro logo, centro. Colocar %f. %f. Então, eu vou colocar c.centro.x, vírgula, como não vai dar certo, vou botar aqui embaixo. c.centro.y. Tudo bem? Tem que dar 0, 0. Printf. Vou colocar também um raio, né? Raio igual %f. É para dar igual a 2, né? Aqui. Então, c.raio. Ok, vamos ver lá se deu certo aqui a criação desse camarada aqui. Aqui, ó, centro é o 0, 0 e o raio igual a 2, 2. Tudo bem? Então tá tudo ok aqui. Então o que eu quero que você faça nesse momento é uma função que ela vai receber um círculo. Ela vai receber um círculo do jeito que ele está aqui nessa estrutura. Ou seja, você vai ter o ponto dele e um raio.
Tudo bem? Então você vai receber um círculo e um ponto. Aí você quer saber se o ponto está dentro desse círculo. Por exemplo, aqui na figura, se você receber um ponto aqui dentro, ó, aí é para você retornar 1. Tudo bem? Agora, se tiver um ponto aqui fora, ó, aí é para você retornar 0. Tudo bem? Então, pense aí como é que você vai fazer essa função. Tudo bem? Pensa aí como é que você faria essa função utilizando o que a gente fez até agora. Tudo bem? Então, pausa o vídeo e pensa aí um pouquinho como é que você vai fazer isso aqui. Então, você pode pensar de uma forma bem simples, né? Aqui, professor, é muito simples para saber se um ponto tá dentro de um círculo ou não. É só você calcular a distância entre eles. Por exemplo, se você calcular a distância entre o centro, tudo bem? Você vai calcular a distância entre o centro, que é o ponto lá do círculo, que é o que está mais interno lá, e o ponto que você quer. Aqui nesse caso, deu essa distância aqui. Ó. Essa distância aqui você tem certeza que ela é o quê? Que ela é menor do que o raio. Tudo bem? Porque o raio, se você for pegar o mais longe que ele consegue chegar aqui, seguindo essa direção aqui, ó, é bem aqui assim, né? Ó. Então, esse aqui é o valor lá do raio. Tudo bem? Como é essa distância aqui que você calculou entre o centro e esse ponto aqui é menor do que o raio, então isso quer dizer que ela é um ponto interno, que é diferente desse outro aqui, ó, porque se você for calcular a distância, né, ó, você vê que vai dar claramente maior do que o raio. Tudo bem? Então, basicamente, você calcula a distância entre o centro da tua circunferência e o ponto que você quer saber se está dentro dela ou não. Se essa distância ela for maior do que o raio, aí você vai retornar 1. Caso contrário, você vai retornar 0. Tudo bem? Então, com essa ideia na cabeça, a gente pode fazer agora a nossa função. Tudo bem? Então, vamos lá fazer aqui. Ó. Então, eu vou retornar o inteiro. Então, eu vou dizer que é a função interno, né? Então, ela vai receber um círculo, né? Um círculo. Claro, eu vou dar um ponteiro para um círculo. E um ponteiro para ponto. Vou botar só P aqui, porque só tem um ponto, né? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que retornar um caso seja verdadeiro que a distância, né, ela deu maior do que o raio do círculo, do círculo, a distância entre o centro do círculo e o ponto, né? Então, basicamente, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Aí eu vou calcular a distância. Distância entre quem? Entre o centro. Aí eu vou passar o centro do círculo. Vou passar o centro do círculo. E o ponteiro, que é o P. Bem, aqui eu vou ter que colocar o endereço, né, do cara. E depois que eu calcular essa distância, eu tenho que ver se ela é maior, né? Se a distância for maior do que o raio, é para eu retornar 1. Tudo bem? Então, se isso for verdade, acho que ficou... Deixa eu colocar só aqui, assim dá para ver melhor, né? Então, ó, se a distância entre o centro de P for maior do que o raio lá do meu círculo C, então eu sei que essa fórmula booleana aqui ela vai ser 1. Tudo bem? Se é verdade que isso aqui acontece, é porque ele está fora, né? Mas só que eu quero saber se ele é interno, né? Então, se eu tenho que colocar menor que, na verdade, né?
Porque se a distância entre o centro lá do meu círculo e o ponto P for menor do que o raio, é porque ele é interno. Aí logo eu sei que essa expressão aqui ela vai retornar 1, né? Caso contrário, ela vai ser falsa e ela vai retornar 0. Ok? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos voltar aqui para a gente fazer os testes aqui agora, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa figura lá. Então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar. Eu sei que o que eu criei aqui, não foi? Eu criei o círculo C, que ele está no ponto... que o centro dele está no ponto 0, 0. Tudo bem? Ou seja, eu sei que ele está bem aqui assim, ó. Então aqui é o centro lá do meu círculo aqui, ó. Tudo bem? E ele vai até raio 2, né? Desculpa, ele tem um raio 2, então ele pega um alcance de 2. Ele pega mais ou menos aqui assim, né? Ó. Ok? Acho que vocês estão entendendo. Eu não estou desenhando direito aqui porque eu não consigo desenhar perfeitamente, mas eu acredito que esteja tudo legal, né? Porque esse ponto aqui, ó, é o 2, né? Esse ponto aqui, ó, é o 2. Então, eu sei que o ponto 1 ele está dentro do círculo porque ele é exatamente o meu centro, né? Tudo bem? A distância é 0 aí. E eu sei que o ponto 2, o P2, ele está fora lá da minha circunferência, tudo bem? Porque eu sei que esse tamanho, que essa distância aqui ela é 5, tudo bem? E ele chega no máximo a um tamanho 2, tudo bem? Então, quando eu chamar essa função aqui, que é do interno, né, pro P1, é para dar verdadeiro, tudo bem, de que ele está lá dentro, ou seja, é para retornar 1. E quando eu chamar para ela e para o P2, é para retornar 0. Tudo bem? Então, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Se, né? Mas eu vou colocar logo aqui o interno, né? Interno. Aí eu vou colocar a circunferência, né? Então, eu tenho que colocar o endereço da circunferência e o do P1, né? Endereço de P1. Ok? Então, é para eu printar o quê? Para eu pintar assim, ó. Vou colocar aqui nesse caso o P1, né? P1 é interno em C. É um ponto interno em C, tá? Aí caso ele retorne 0, né? Ou seja falso, para ele colocar... Para ele colocar P1 não é... Para ver se está funcionando assim corretamente. Vou fazer a mesma coisa lá para o P2, tá? Então simplesmente troca aqui por 2. Tudo bem? Então vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Deixa eu só colocar uns _n aqui. _n aqui, aqui. E aqui. Aqui principalmente, né? Vou colocar 2 _n aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então pronto, ó. Então, deu exatamente como a gente queria, né? Ó, P1 é interno em C e P2 não é interno em C. Então, tá tudo ok aqui com as nossas funções. Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza mais uma aula, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.